eu sei que muitas das coisas que às vezes ficam faltando para o paciente não são por falta de inteligência, são por falta de capricho mesmo. Que nem o caso dessa paciente que eu operei hoje de manhã. Ela foi feita uma cirurgia de túnel do carpo dela nos Estados Unidos e aquela coisa de americano de querer vender processo e inventar processo mirabolante. Enfiaram um catéter balão no túnel do carpo. O túnel do carpo é um túnel estreito que tem aqui na mão, né? E que em algumas situações... Dentro desse, então, dentro desse túnel, é um túnel fibroso, né? Você é um túnel tem, mesmo. É um túnel. Entendi. É um túnel fibroso muito forte, que ele tem tendões, nervos, artéria e veia, tá? Às vezes esse túnel ele constringe, às vezes o tendão expande, e aí o que faz? Ele aperta o nervo e a pessoa começa a perder sensibilidade e mobilidade da mão. Entendi. Então o que você faz medicamente? Você faz uma cirurgiazinha, você pode fazer ela aberta, fazer um corte na palma da mão e abrir esse túnel. Ou você faz um cortezinho na base do punho aqui, coloca um artroscópio e corta isso por artroscopia, que é como a gente costuma fazer hoje. Pegaram a mão dessa menina, enfiaram um balão dentro, inflaram um balão dentro e falaram para ela que estava resolvido. Piorou. Ela começou a fazer umas retrações na pele da mão, assim. Por quê? Porque eu acredito que eles têm enfiado num buraco errado e o negócio detonou o que estava pela frente e ainda piorou o problema que ela tinha. E a gente teve que refazer isso. Sérgio, quando tem esse erro, cara, não é um erro médico por, sei lá, a pessoa queria fazer errado. É desleixo, é falta de capricho, cara. Entendi. A gente foi lá, refez a cirurgia do zero. Tentamos entrar com o artroscópio, percebemos que o procedimento anterior fez uma fibrose gigante naquele local e que não entrava artroscópio, ou seja, na verdade entrava, só que ele entrava e você não tinha segurança para observar o nervo e saber que tinha forma de preservar aquilo lá. Então a gente falou, não, vamos fazer o tradicional. Abrimos, olhamos, centímetro por centímetro, milímetro do milímetro, tiramos pedacinho por pedacinho, limpamos a fibrose, fechou. Cara, capricho, cara. Sabe? E é isso que eu preciso, é isso que eu gosto de identificar nas pessoas. Ela tem que ter, pô, como que não vai ter capricho, né? Você tá mexendo só com o corpo. Pois é, pois é. Você tá lidando com uma coisa que é extremamente... Com uma máquina mais complexa que já foi, que não existe em lugar nenhum do universo, viu, galera? E não tem... Quer dizer, algumas peças sobressalentes a gente até tem, né? Eu tenho, por exemplo, um pedaço de pessoa no meu bíceps esquerdo, né? Porque eu já rasguei o bíceps e... Ah, é? Pois Caramba. Aí eu peguei de um doador cadáver um pedaço para resolver, né? É muito legal, né? Eu tenho 2 DNA no meu corpo. Sério? Sério, é nesse corte aqui, ó. Que doideira. Aqui, para reconstruir meu bíceps, usou literalmente um pedaço de outra pessoa. Caramba. Legal, né, cara? Não, legal, né? É engenharia, né? Engenharia médica, você pode dizer, né? Quando, por exemplo, eu apronto alguma das minhas em casa, eu falo, não, foi o Zé. Que é o cara que está vivendo no meu bíceps por enquanto, né? É um alter ego aí, Exatamente. Se eu preciso dar um belisco na bunda da minha mulher, ela vai gritar comigo. Eu falo, foi o Zé. O Zé vive no meu bíceps. Zé, para, Zé. Parem. Eu já falei para você. Então, eu ganhei essa desculpa hoje, né? Mas Perfeita. A gente não tem replacement parts aí com facilidade. Então, você tem que fazer as coisas... Mas você acha que nessa parte aí, você acha que vai evoluir? Eu acho que vai evoluir muito. A gente já está na fase de imprimir órgão já. Então, porque assim, na sua área que é medicina esportiva, né? Pode dizer, né? Que é, né? É muito importante, né? Ter as partes sobressalentes, eu falo. Tipo, por exemplo, prótese de... Sim, tem próteses, mas tem coisas antes disso. Por exemplo, você tem bancos de doadores cadáveres. Então, por exemplo, você vai reconstruir um cruzado anterior do joelho. Você pode pegar... Tem banco disso, Você tem banco de tecido. Né? Você tem banco de osso. Você tem isso hoje à disposição. Cara, é muito legal. É caro, né? Só para o pessoal ter ideia, né? Quanto que eu paguei para ter esse pedacinho do Zé no meu braço? Foi R$5.000. Caramba. Mas a tendência é disso, popularizar. Isso aí, eticamente, tem alguma questão, assim? Ou teve alguma briga disso? Só de você ter o termo de doação. Tá. Então, tudo bem. Entendi. Tem isso daí, mas depois tá começou a usar sem problema nenhum. Né? Agora, a gente está na fase de impressão de órgão. O que eu acho que vai ser a medicina? Eu vou fazer uma previsão, cara, que, sei lá, é meio mágica, tá? Mas, pela definição, o que é mágica? É um processo científico tão complexo que você ainda não tem tecnologia para entender agora. Exatamente. Né? Hoje a gente está numa fase que a gente diagnostica tudo. Mas poucas coisas do que a gente consegue diagnosticar tem tratamento. Doença genética, por exemplo, Alzheimer.
Alzheimer é uma alteração genética, é uma alteração de DNA, é uma alteração de síntese de proteína. A gente consegue ver isso no DNA, mas ninguém consegue trocar o DNA. Você não tem uma máquina cara lá do CRISPR. Então, isso daí é uma das formas, mas percebe que isso é o comecinho, é o pezinho de você fazer isso. Né? Isso daí, vamos comparar o seguinte, eu tenho um livro na minha mão. O cara ele falou o seguinte, ó, eu consigo apagar um caractere e trocar. Eu tenho aqui um Errorex. Você lembra aqueles Errorex que eram aquelas fitas? Né? Então, a gente usava aquilo no caderno, ficava uma sujeira, né, cara? Porque errei tudo. Linhas e linhas de Errorex. Então, hoje os caras eles pegam assim, eu consigo apagar isso daqui, eu consigo escrever mais ou menos. Tá? Eu acredito que vai existir um momento onde você consegue reescrever e ponto, acabou. Você assistiu o Tron? Sim, sim. Ainda bem, né? Tô falando com um colega geek aqui, né? Pelo amor de Deus. Lembra que aquela menina do Tron, ela perde um braço e aí ai, como é que é o nome dele? Não é Jack. Esqueci também. Do herói. Ele pega a menina, deita ela e liga o código-fonte dela. Sim. E ele altera o código-fonte e aí um braço se reconstrói. Vai ser isso mais ou menos. Eu acredito, por quê? Porque existe precedente na natureza. Você tem a salamandra, ela perde um membro, ela refaz o membro. A lagartixa também, né? Exatamente. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar que, muito provavelmente, em algum momento, essa tecnologia vai ficar acessível para nós. E você vai conseguir, por exemplo, imprimir um coração, imprimir um fígado, imprimir um rim. A válvula o pessoal já imprime, né? Algumas válvulas, né? Do coração, alguma coisa assim, né? Sim. Que eu já vi, né? Já é possível fazer, né? Então, eu acho que a gente vai ter isso em larga escala. Outra coisa que a gente vai ter, né? Mas esses caras do CRISPR aí, eles foram presos, ou não sei se eles acabaram sendo presos ou ameaçados, porque o negócio da medicina é assim, que é tudo complicado, né, cara? Tipo, igual na minha área, né? Cara, desceu um ET aqui. Primeiro que não vai descer. Se descer, cara, a gente desce o cacete nele, cara. Não tem, tipo, ética, entendeu? Agora, na medicina tem todo esse outro lado, né? Sim. Que, não, tem tal coisa, cara, mas eu tô aqui alterando o DNA do cara para ele não ter mais isso. Aí vem o pessoal e... O que você acha disso? Como que tá isso? Eu acho que tem que existir alguma coisa, porque a medicina serve à sociedade, Sérgio. A sociedade suporta as pesquisas da medicina. A gente injeta milhões de dólares, reais que seja, nesses processos. Ou porque a gente paga por remédios, ou porque a gente aceita que patentes existam sobre remédios. Porque a gente podia muito bem quebrar uma patente, fazer uma engenharia reversa. Você está cobrando 5 mil reais no remédio? Tá bom, estou soltando ele por 10ão. Mas não se faz isso. Não, faz, quem manda aqui sou eu sei lá, sou o governo e dane-se você. Né? Então a gente aceita que existe, por quê? Porque a gente percebe que existe um caminho nesse sentido. Né? Então, mais natural é que a sociedade possa cobrar da medicina uma resposta. Tá? Então, tem duas coisas que não podem ter. Ações à revelia do que é o código moral daquela situação e militância. Você já pensou se existisse militância na medicina? Eu não vou atender você porque você é bolsonarista. Não vou atender você porque você é lulista. Não vou atender você porque você gosta de carro verde. Cara, vai acabar onde isso? Exatamente. Então não pode. Tem coisa que não pode. E não chegou ainda não nesse nível. E se acontecer, cara, eu espero que não. Que não de chegue, verdade. Né? Tomar que pelo menos que isso não aí chegue. fique fora. Que não chegue, porque, sei lá, até pela pressão do momento, e eu já fui tanto médico de sala de trauma quanto chefe de sala de trauma. Quando você recebe um paciente, você não olha nada. Claro. Você não olha cor, credo, orientação sexual, orientação política. É um ser humano, né, cara? Primeiro lugar. Você não vai perguntar isso no dia seguinte, você não vai perguntar 3 dias depois, você não vai perguntar para ele ter alta. Você torce pro Corinthians, então você não vai ter alta. Você vai continuar aqui e dane-se você. Vai comer esse rango ruim mais um dia, só de sacanagem. Você não faz isso, né? E assim, a gente percebe que algumas situações políticas quiseram levar os médicos para esse lado. Felizmente, a gente não cedeu. Eu não sei quanto tempo, porque o que eu percebo? Existe uma minoria barulhenta, organizada, que gosta de criar situações para uma sociedade que é maior, só que desorganizada, né, tentar seguir. Qual o objetivo disso? Eu realmente não sei. Eu acho isso uma tolice. Né? Eu acho isso até uma forma de autodestruição. Né? Porque é isso que vai levar a esse tipo de comportamento. Entendi.
Porém, eu percebo também que quando a gente lida com uma coisa tão delicada quanto os rumos da medicina, você tem que ouvir todo mundo. Sabe, a gente fala muito hoje sobre direita e esquerda, né? E eu acho que hoje não tem uma questão de direita e esquerda, né? Se você for ver na história o que era direita e esquerda, primeiro você tem que voltar para o tempo do rei, que era o sujeito que era divinamente empossado. Então, quem é o rei? É o cara que Deus escolheu. Quem que está à direita? Os nobres, que não trabalham e vivem dos impostos, porque eles têm a promessa de que se entrar em guerra, eles põem a cara deles na frente. Quem que é a esquerda? É a burguesia, são os operários, são os donos de fazenda. Né? Ou seja, é todo mundo que produz. A esquerda é a área produtiva e a direita? A direita são os nobres. Se você transpor... O que é essa situação? Hoje, para um país capitalista que nem o Brasil, primeiro que você não tem rei. Você já começa aí. Quem que é a direita? São os políticos, porque eles são os nobres na nossa terra, querido. Exatamente. Eles chupam o nosso sangue até o que dá, come lagosta na nossa cara e depois falam, olha, acho que vocês vão ter que comer menos, né? Porra. E quem que é a esquerda? Pô, a esquerda sou eu, sou você. É todo mundo que trabalha e produz alguma coisa. Então, não tem essa discussão direita e esquerda. O que tem é que você identificar na sociedade quem é que está jogando o país para frente, quem está jogando o país para trás. E quem está jogando o país para trás? Por quê? É ignorância ou é interesse específico e escuso? Isso aí. Esse é o problema. E isso existe de tudo que é lado. Você tem gente jogando o país para trás, de direita, de esquerda, de centroavante, de lateral, de back. De todos os lados, viu? Assim como você tem gente pensando para frente. Exato. Né? E eu acho que olhando isso, a coisa fica mais fácil de você entender quem você vai confiar, que tipo de país você quer para você. E dentro disso, que tipo de medicina você quer para os seus filhos também.